Olá pessoal, meu nome é Maria Caroline e hoje eu e os meus colegas nós vamos explicar um pouquinho para vocês sobre o que são os MESCs, que é uma sigla para métodos adequados para a solução de conflitos. Para vocês terem uma noção de como esse assunto ele é importante, como nós precisamos usar isso constantemente nas nossas relações para ter um bom convívio em sociedade, pensem vocês aí que têm irmãos e lembrem especialmente da infância, quando vocês já estavam um pouquinho mais crescidinhos. E relembrem, não era muito mais fácil se acertar diretamente com o seu irmão, relevar algumas coisas, chegar a um acordo entre vocês, do que levar a briga para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, enfim. Afinal de contas, podia ser que um deles, eles acabassem então ficando bravos e aplicassem ali algum castigo, deixassem vocês sem alguma coisa que vocês gostavam, e era alguma coisa que realmente vocês não queriam que acontecesse, não é isso? Então, pensando de uma forma bem simplificada, esse acordo, esse combinado que vocês faziam aí entre os irmãos, para a situação não precisar chegar até seus pais, seria muito parecido com a ideia de método adequado para se resolver um conflito, já que ao invés de levar para uma outra pessoa, um terceiro, vocês próprios buscavam ali resolver a situação, entendem? Inicialmente, é muito importante a gente entender que os conflitos eles não surgem do nada. Somos nós mesmos que criamos e muitas vezes acabamos cultivando eles ao invés de tentar resolvê-los. Mas o conflito ele também acaba sendo natural e ele vai acontecer ao longo de toda a nossa vida, justamente porque os seres humanos eles dependem do convívio em sociedade e também porque nós temos pensamentos e formas de agir muito diferentes. Ainda bem que a gente tem isso também, né? Já que essa pluralidade ela é muito necessária e ela vai enriquecer muito as experiências que cada um tem. Porém, dessas relações em sociedade, desses convívios, podem surgir os chamados ruídos de comunicação, já que cada um ele tem uma percepção de vida do que o outro, e isso vai influenciar muito na forma como a gente vê o mundo e percebe como as coisas estão acontecendo e as nossas relações também do cotidiano. E às vezes acaba acontecendo de a pessoa querer dizer alguma coisa, falar alguma coisa, e o receptor, a outra pessoa, né, acaba entendendo isso de uma forma diferente, o que culmina num conflito. Então, uma das formas desse conflito seria que se dá através dos ruídos de comunicação. E ao longo dos anos, foi se buscando então várias formas de resolver esses conflitos que eram criados, que iam surgindo aí. E o primeiro deles que a gente tem e que a gente pode pontuar aí é a autotutela, que é também chamada de autodefesa. Antigamente, quando as pessoas elas tinham um problema, um conflito, elas mesmas resolviam, cada um por si, sem ter interferência do Estado ali no meio para auxiliar, para resolver. Por isso que se chama autotutela, autodefesa. E é aquela ideia da lei de talião, olho por olho, dente por dente. Mas então, conforme o Estado ele vai se organizando, ele vai tomando para si esse poder de tutela que estava então nas mãos das pessoas, né? E passa a resolver situações conflitantes. E é ele que passa a resolver, abarca para si tudo e ele passa a resolver tudo. Porém, a sociedade ela também foi percebendo que esse novo modelo, sozinho, ele não funcionava em todos os casos. Isso porque pode ser que exista ali um problema que envolva também sentimentos, como tristeza, mágoa, frustração, e isso faz com que o conflito ele se torne tão intenso a ponto de que o Estado, por meio ali do poder judiciário que a gente tem hoje em dia, né, não consegue atingir a situação a ponto de resolver o conflito das pessoas, de fato acabar com aquele problema. Então é por isso que os métodos adequados de solução de conflito, eles têm um papel tão fundamental para a nossa sociedade e para os indivíduos, né? Por exemplo, quando você briga, se desentende ali com um amigo, com uma pessoa muito próxima, por mais que seja por um motivo banal, parece que isso te atinge muito mais, justamente por conta da maior carga sentimental que acaba envolvida aí nessa situação. E com esse vídeo, então, vocês vão perceber que quando acontece um conflito entre pessoas conhecidas, que têm uma relação de amizade, de parentesco, que são vizinhas, a situação toda acaba se tornando ainda mais delicada. E o que seria um probleminha, então, acaba se tornando
um problemão, justamente porque você está lidando ali com sentimentos e com pessoas que geralmente precisam estar convivendo ali no dia a dia com uma maior frequência. E por conta disso, nessas situações, a gente utiliza uma técnica, um método que a gente chama de mediação, que vai ser explicado com mais detalhes daqui a pouquinho ainda nesse vídeo. E já que todos nós temos constantemente conflitos, o que vai trazer um diferencial aqui de pessoa para pessoa é a forma como cada um vai encarar e resolver ou não os conflitos com que vão se deparando ao longo da vida. Muitos desses conflitos, eles podem ser mais simples do que parecem. E às vezes eles só tomam uma proporção maior porque eles ainda não foram resolvidos por completo. E a Ana, daqui a pouquinho, ela vai tratar com vocês sobre como isso afeta diretamente em questões psicológicas e como os mestres, os meios adequados, eles podem nos ajudar para isso. Para vocês terem uma ideia de como esse assunto, essa prática da autocomposição, ela é antiga e usual, ela está inclusive referenciada em um trecho bíblico. Em Mateus capítulo 5, versículo 25, tem uma passagem que diz: entra em acordo com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Então é exatamente essa perspectiva que os métodos adequados de solução de conflito eles trazem. E como nós somos nós mesmos, que criamos os nossos problemas, nada mais justo do que nós próprios busquemos então a solução desses conflitos. E é realmente uma questão de responsabilidade, conosco mesmo e também com os outros. E quando nós entregamos os nossos problemas na mão de um terceiro para ele resolver, ele não nos conhece, ele não sabe da situação que a gente está passando ali e por muitas vezes ele acaba dando uma solução que, embora ela seja correta para o problema, ela não agrada nenhuma das partes ou às vezes ela acaba funcionando ali só na teoria. Mas no dia a dia não. Isso pode ser que aconteça muito quando vocês levam uma questão para o judiciário, para o juiz resolver. Então, aí que está a importância de se compreender isso e fazer o possível para que se torne tudo o menos desgastante possível, para que você mesmo busque ali formas de conseguir resolver os seus problemas junto com a outra parte, junto com as outras pessoas, da forma mais adequada realmente. Passada então essa questão introdutória do tema, eu vou pontuar mais alguns aspectos um pouquinho mais específicos dos MESCs. Bom, existem 4 métodos adequados de resolução dos conflitos, que é a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem. E eles vão poder ser divididos entre autocompositivos e heterocompositivos. Primeiramente, os métodos autocompositivos são aqueles onde as próprias partes elas resolvem o conflito que elas têm ali sozinhas, mesmo que para isso elas ainda precisem de alguém para chegar numa solução. Só que esse alguém, esse terceiro, ele vai apenas auxiliar elas, ele não vai impor uma solução, só vai ajudar para que elas cheguem na resolução daquele problema. Então, por isso, esses são os métodos que a gente chama de consensuais. Então, são também chamados de forma não adversarial e elas envolvem ali a negociação, a mediação e a conciliação. Já como método heterocompositivo, existe a arbitragem e tem uma outra que é a jurisdição do Estado. Só para pontuar aqui para vocês, a jurisdição do Estado nada mais é que o Poder Judiciário. É entregar o problema por meio de um processo judicial para que um juiz resolva. E sobre essa questão a gente não vai pormenorizar aqui nesse vídeo, porque a gente já tratou do assunto lá no vídeo sobre acesso à justiça e que também está à disposição de vocês aqui no canal. E esses métodos, os heterocompositivos, eles têm esse nome justamente porque é um terceiro, uma pessoa que não está envolvida ali no conflito que vai dar a solução para ele e que não é ali as próprias partes, como aconteceria na autocomposição, E aqui, quando se leva para o Poder Judiciário resolver, nós dizemos que, diferente daquelas outras, essa é uma forma adversarial. Já a arbitragem, ela seria então uma forma híbrida, ali no meio daquelas duas, porque ela mistura um pouco a vontade e a autonomia das partes, já que elas juntas escolheram buscar alguém para resolver o conflito,
mas só que ao mesmo tempo não é elas que dão a solução para o conflito, para aquele problema. Isso fica por conta de um terceiro, que como vocês vão ver daqui a pouquinho, esse terceiro é o chamado árbitro. Aqui a gente tem um árbitro e não um juiz, como seria no Poder Judiciário. Então é por isso que a gente chama de forma híbrida. Com essas breves explicações que eu trouxe, eu espero que vocês tenham refletido um pouco e tenham percebido que é importante sabermos dar uma solução aos problemas que nós mesmos criamos e àqueles que acabamos envolvidos. Além disso, a gente também precisa perder um pouco dessa ideia de litígio, de que a gente tem que brigar por tudo e levar tudo ao Poder Judiciário, já que faz muito bem para a gente mesmo resolver nossos próprios conflitos e com isso também a gente acaba desafogando um pouco o Poder Judiciário, porque como a gente já mencionou naquele vídeo de acesso à justiça, existem muitos processos que são levados ao judiciário para serem resolvidos, só que a gente na verdade deveria fazer com que deixasse para chegar até o judiciário somente aqueles problemas que as partes realmente não conseguem resolver sozinhas, somente aquelas coisas mais importantes, realmente mais conflituosas, porque nem sempre é interessante uma pessoa de fora resolver os problemas que a gente tem, porque ela não sabe o que é melhor para a realidade de cada um, o que vai ser mais fácil, como realmente eliminar aquele problema pela raiz, sabe? E por isso a gente diz, então, que esses métodos são métodos adequados para se resolver os conflitos. Antigamente, esses métodos eles eram chamados de métodos alternativos, porque a regra era, então, que o Estado resolvesse eles, conforme eu disse para vocês. Só que essa percepção, ela mudou, já que muitas vezes o Estado não dá conta disso. Ele não consegue fornecer ali a melhor solução que é capaz de fato, acabar com o conflito. Então, a gente passa a entender que esses métodos, na verdade, eles são métodos adequados. Significa dizer que é a melhor maneira, a maneira mais adequada de se solucionar os conflitos em sociedade. Então, seria por meio, então, ali da negociação, da conciliação, da mediação ou da arbitragem, entendem? E para vocês entenderem melhor ainda cada um desses métodos, os pormenores dos métodos autocompositivos e dos heterocompositivos que eu mencionei para vocês, fiquem ligados nesse vídeo que os meus colegas vão continuar trazendo mais questões que são muito importantes e muito interessantes sobre esse tema. Até mais, gente! Olá pessoal, todos bem? Então, hoje nós estamos conversando a respeito dos métodos adequados de resoluções de conflitos. Você esteve agora há pouco com a minha amiga Maria e vocês perceberam diversas questões envolvendo os métodos adequados. Percebem que o judiciário não é somente um meio cabível para resolver um conflito. Nós temos meios e muitos deles adequados para que possa ser resolvido determinado conflito. Nós vimos as modalidades autônomas, as modalidades heterônomas e agora nós vamos especificar um pouco mais essas modalidades. A partir de agora, como eu sempre digo, vamos descomplicar o direito. E eu quero começar a conversar com vocês a respeito das modalidades autônomas. E particularmente eu gosto muito delas, porque eu acredito muito nelas como métodos de soluções de conflitos. As modalidades autônomas, também dito pela Maria como a autocomposição, é quando as próprias partes envolvidas naquele conflito, de forma consensual, elas firmam um acordo através do auxílio de alguém. E aí nós temos a conciliação e a mediação como um exemplo dessa autocomposição. Já as modalidades heterônomas também, a heterocomposição é quando um terceiro decide a disputa. E aí, em regra, nós temos uma decisão desse terceiro que vincula. Mas não se preocupe, eu fiz uma recapitulação daquilo que a Maria já expôs para vocês. Mas agora vamos realmente entender o que se trata dessa conciliação, dessa mediação? Então, eu quero que vocês entendam no primeiro momento que tanto a conciliação quanto a mediação
ela tem a intervenção de um terceiro, só que esse terceiro, ele é neutro. E ele está lá com um único propósito: facilitar aquele acordo, facilitar aquele entendimento. Por isso que ele é também conhecido como um facilitador. Mas eu lhe pergunto, qual é o perfil de um conciliador? E qual que é o momento para uma conciliação? Durante essa explicação, vocês vão perceber que mediador e conciliador, eles têm, apesar de ter um objetivo que é facilitar e resolver o conflito, eles têm umas diferenças entre si. Mas nós vamos aprender essas diferenças juntos. Primeiro ponto. O perfil de um conciliador é aquele que ele quer demonstrar as vantagens de um acordo. E ele tem um método parecido com o judiciário. Se você já teve alguma ação judicial, se você já conhece alguém que já teve, você deve saber que a qualquer momento o magistrado, o juiz ou conciliador lá do tribunal, sempre eles estão buscando. E aí, vocês têm um acordo? Vocês não querem tentar um acordo? É por conta, pessoal, da importância disso. Mas o conciliador, ele entra neste momento, ele apresenta as vantagens de um acordo para que o processo não vá caminhar para frente, porque nem sempre o resultado lá na frente será benéfico e nem sempre vai resolver aquele problema. Pode resolver naquele momento, mas ele sempre vai voltar. Então, o conciliador, ele vem demonstrando a vantagem daquele acordo, falando também do incentivo, incentivando mesmo o acordo, oferecendo propostas, esclarecendo os riscos daquela demanda continuar sendo judicializada. Então, a conciliação, ela se resume em uma sessão. Então, em uma sessão, tenta resolver. Porque ela é algo mais célere, é algo mais ágil que a mediação, que nós vamos ver mais adiante. Vou colocar um exemplo para vocês. Imagina um caso de divisão de terras. A parte alega que a cerca da sua propriedade invadiu, né? Na hora que o vizinho estava fazendo a cerca, essa cerca invadiu o lado dele. Na hora entra com o processo, como se isso só bastasse para resolver o conflito. Chegando no judiciário, primeira coisa, audiência de conciliação. Vamos tentar fazer um acordo. E o que é o perfil desse conciliador? O conciliador vai chegar e vai falar: olha, João e Maria. A Maria está brigando com o João, falando: João, você construiu uma cerca que está invadindo a minha propriedade. O João: não, capaz, essa cerca não fui eu, que não está invadindo a sua propriedade, não. Essa cerca está aí antes mesmo, desde a época do seu avô, Maria. Compreendem que está tendo uma discussão entre eles? O que o mediador faz? Na verdade, o que o conciliador faz? Porque nós estamos falando da conciliação. O conciliador vem falando: olha, João e Maria, o caso de vocês é isso, não é bom ir para frente, vai causar despesas para vocês. O que vocês acham de fazer um acordo? Por exemplo, se for constatado que a cerca está invadindo, que é da Maria, por que vocês não chegam a cerca um pouquinho mais para cá? O gasto que vocês vão ter de retirar o moirão e pôr lá vai ser menor do que a questão de dar continuidade com esse processo. E vocês resolvem esse problema agora de forma rápida, resolve esse problema, volta a conversar e vida que segue. É o perfil do conciliador. É propor soluções. É mostrar para as partes que não vale a pena dar continuidade com o processo. E mostrar que é mais rápido eles resolverem do que aguardar uma decisão de um juiz que pode ser que não vai ser da forma como eles querem. E se não for da forma como eles querem, eles podem até entrar com recurso.
mas vão ter mais gastos e vão, sabe-se lá quando, vai ser julgado pelo tribunal. Agora que vocês sabem o perfil do conciliador e o momento para conciliação, qual que é o perfil então do mediador e qual é o momento para a mediação? Já a mediação, pessoal, ela é indicada para aquelas situações em que as partes possuem um conflito que já se arrasta há tempo. E geralmente, quando essas partes ela têm interesse em dar continuidade com uma relação. E essa relação pode ser entre empresas ou até entre pessoas. Lembra daquele exemplo do João e da Maria com aquela briga da terra? Vamos trazer para a mediação para vocês verem como que seria o perfil do mediador nesse momento? O mediador, ele é um pouco peculiar nesse caso. Ao contrário do conciliador que entra com uma proposta, essa é uma proposta de acordo, é melhor que faça isso para que não continue o processo, o mediador ele já é mais diferente. Ele não oferece propostas. Como o próprio nome diz, ele media. Ele tenta fazer com que as próprias partes cheguem num consenso, que as próprias partes chegam num acordo. E esse acordo não vai ser o mediador quem vai dizer, vai ser as próprias partes que vão conversar entre si através do mediador. O mediador, ele vai conduzir a mediação, fazendo com que as partes conversem entre si. Então, o papel do mediador, gente, ele é mais atuante do que o conciliador. Enquanto a conciliação é apenas uma sessão, a mediação às vezes precisa de mais sessões. Talvez precise de sessões privadas, só com a Maria, uma sessão só com o João, e aí depois uma sessão com os dois, e aí depois uma sessão de novo só com a Maria, e assim vice-versa, mas sempre pautando pela igualdade. Por exemplo, se a Maria teve direito a 15 minutos numa sessão individual, privada, João também vai ter 15 minutos numa sessão individual privada e depois eles voltam juntos de novo. Então é algo mais complexo a mediação. Por isso que ela é usada em casos onde o conflito se arrasta por mais tempo. Então o mediador, ele busca a compreender a origem daquele problema, a origem daquela controvérsia e para que possa identificar as necessidades individuais de cada um. No caso do João e Maria, qual que foi a origem da discussão? O João e Maria trouxe para a sessão de mediação, por exemplo, no conflito deles, que é um caso de uma cerca. Mas será que pode ser só isso? Será que a Maria não tem alguma coisa que João fez, por exemplo, que a fez colocar aquela cerca lá só para atrapalhar, só para tentar enfezar um pouquinho o João? Ou será que João não tem algo que Maria fez com que ela nem saiba, que possa ele tá brigando, reclamando daquela cerca, só também para tentar infernizar a vida da Maria? A gente não sabe. Mas vamos buscar compreender a origem, porque todo problema tem uma origem. Compreendem? E aí, como ficaria o caso do João e da Maria na mediação? Na mediação, o mediador estará lá, imparcial como conciliador, só que ele não vai dar proposta. Ele vai chegar e vai colocar Maria e João para conversar. E aí, Maria? E aí, João? Quem de vocês dois querem começar primeiro? A Maria fala, eu quero. O mediador, tudo bem para você, João, ela começar? Tudo bem. Percebem a diferença? Tudo bem, Maria, o João disse que você também pode começar. E aí, o que trouxe você até aqui? A Maria vai externar. Eu estou aqui porque o João está brigando comigo, porque eu coloquei uma cerca lá na divisa da nossa terra
Isso, isso, isso. Ah, sim, o mediador vai falar para Maria. Perfeito. João, a Maria está dizendo que aconteceu isso, isso, isso. O que você tem a dizer? Aí o João vai falar, não, mas a Maria está errada, porque não aconteceu isso. Eu estou reclamando porque a cerca dela está invadindo a minha propriedade. Ah, sim, então o problema está na questão da cerca invadindo a propriedade do João. Perfeito. Maria, o João disse, o mediador falando, que a cerca sua entrou um pouquinho na terra dele. O que você acha? Entendem? Fazer com que eles próprios descobrem o motivo do problema. Talvez o problema sim possa estar na cerca, mas é ir mais profundo, para que no próprio final eles conseguem resolver o problema. E vamos imaginar que diante de 4 horas de mediação, sim, uma mediação pode durar até 4 horas, descobrem que o problema é que João está magoado com Maria. E o fato dessa mágoa que fez com que uma cerca fosse toda a origem do conflito. Mas na verdade era uma mágoa e não a cerca. E aí? E aí eles descobrem isso. Pode acontecer. Mas só a mediação que vai ser capaz de mostrar isso, porque ela vai buscar a origem. Ou talvez a origem esteja mesmo na cerca. Não tem nada a ver de mágoa, não. Pode ser realmente na cerca. E vai ser descoberto isso na mediação. E sendo descoberto, ficou visível para o mediador que o problema realmente é na cerca, o mediador vai falar, e aí Maria, então considerando tudo que foi dito aqui na nossa mediação, percebe-se que realmente o problema está nessa questão da cerca. Você consegue entender isso? A Maria pode dizer, sim, eu consigo. E você, João, consegue entender isso? Sim, eu consigo. Certo, Maria. Então vocês dois descobriram que é o problema na cerca. Qual seria a solução que você acha que deve ser feita para poder resolver esse problema? Ela vai falar. João, a Maria terminou de falar. Aí o mediador fala, João, a Maria disse que uma solução boa seria essa. Qual que é a sua opinião? O João pode falar, sim, eu concordo com a Maria. Ou ele pode falar, não, eu discordo. Se concordar, perfeito. Se discordar, ele vai falar a opinião dele. O mediador, em nenhum momento, ele vai impor, igual o conciliador, uma proposta. Percebe a diferença? Ele pode discordar, o João. E aí? Ele vai dar opinião. O papel do mediador é levar a opinião dele. E aí, Maria, o João disse que ele não concorda muito com essa sua proposta porque ele acha que tem esse ponto. O que você acha que deve ser feito para resolver esse ponto? E assim vai, pessoal. A mediação é muito bonita por isso. Porque as partes vão conversar. As partes vão se entender. As partes vão chegar num acordo. Imagina se fosse um juiz dando uma sentença. Poderia resolver o problema da cerca. Mas será que os dois reflitam de forma sincera? Você acha que João e Maria iriam sair da audiência conversando? Já que uma sentença não vai favorecer ambas as partes. Sempre uma pessoa vai ter aquele sentimento de vitória, enquanto que o outro derrota. Então, os métodos adequados de soluções de conflitos servem para isso, para poder humanizar ainda mais as resoluções de conflitos. E agora eu continuo com uma pergunta. Existe alguma semelhança entre mediação e conciliação, já que elas têm essas peculiaridades? Sim, existe a diferença, porque tanto a mediação quanto a conciliação elas regem-se pelos mesmos princípios. A confidencialidade, tudo que for dito naquela sessão é confidencial, é sigiloso. Percebe que a decisão é informada, uma outra característica, um outro princípio.
Ou seja, as partes vão saber qual que vai ser a decisão, porque elas próprias deram, elas próprias acordaram. Diferente seria do judiciário ou de outro método que nós vamos ver mais à frente, da heterocomposição, onde um terceiro que decide. É uma decisão vinculada, as pessoas têm que aceitar aquilo. Se não aceitar, recorram. Prova ao contrário, aceita. A imparcialidade, ou seja, a parte que está neste posto, seja de conciliador, seja de mediador, ela precisa ser imparcial. Não pode pegar mais para Maria ou puxar mais sardinha para o lado de João. Não. Postura de imparcialidade e autonomia, porque é as próprias partes que resolvem os conflitos. Aquilo. Se as próprias partes deram origem aos conflitos, por que elas próprias não conseguem resolver? Por isso, o mediador e o conciliador, para ser esse auxiliar, para que essas partes possam entender a importância do diálogo e da pacificação dos conflitos. Existe diferença entre elas? Sim, a principal diferença é o acordo. Enquanto a conciliação, ela apenas busca um objeto do acordo, no caso de Maria e João, é a cerca, vão resolver a cerca. É o objeto, é a cerca daquele conflito. Mas a conciliação não. Não, a mediação não. Porque a mediação, ela quer restaurar o diálogo. Ela quer reformular a relação de João e de Maria. E aí? Qual que é a importância da solução consensual dos conflitos? É tão importante, pessoal, a solução consensual, que os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, que é os Sejusques. E mais adiante o meu amigo Lázaro vai conversar com vocês sobre as formas de acesso a esses centros. E isso mostra mais uma vez a potencialidade de resolver esses conflitos utilizando-se os métodos adequados de soluções de conflitos. Então, resumindo, recapitulando, algo muito comum na mediação, a mediação ela vai tratar de conflitos complexos, de um cunho mais emocional muitas das vezes, e ela vai buscar transformar aquele conflito na parte para que elas possam enxergar sobre uma nova perspectiva. Já a conciliação, ela só vai visar solucionar aquilo com acordo. Pronto. E acabou. Então essa é a diferença da conciliação e da mediação. Mas William, você disse logo lá na frente, logo lá em cima, que a conciliação, a mediação é um método de autocomposição. Mas você citou também que existe métodos de heterocomposição. Sim, eu disse. E esses métodos de heterocomposição, ela tem como exemplo a arbitragem, que também é fora do poder judiciário, tudo isso fora, mas há um terceiro que impõe uma decisão, que é chamado juiz arbitral, e essa decisão vincula. Querem saber mais sobre arbitragem? Pois bem, trouxemos para vocês também esse conhecimento. Vocês vão ficar agora com o meu amigo Matheus, onde ele explicará para vocês detalhadamente como funciona o método da arbitragem. Um abraço a vocês e até a próxima aula. Olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem. É uma alegria muito grande falar com vocês em mais um vídeo desse projeto de extensão Direito e Cidadania como meios
de superação da pandemia, sempre trazendo temas muito relevantes, né, presentes no nosso dia a dia, e hoje tratando, né, desses meios adequados de solução de conflitos. A gente sabe e ouve todos os dias, né, que os processos judiciais demoram muitas vezes, e que o judiciário está lotado de demandas, né? Então é importante que a gente saiba todas as possibilidades para que a gente resolva, solucione os conflitos que eventualmente aparecem mesmo no dia a dia, no nosso caminho, e quanto mais rápido, mais célere for a resolução, né, a solução desse conflito, melhor, né, para ambas as partes. É importante lembrar que existe a possibilidade, então, da arbitragem. Mas quando a gente fala em arbitragem, certamente a primeira coisa que vem à mente é um jogo de futebol. A gente está acostumado com esse termo, né, do árbitro, mais voltado para o esporte. Mas ele também está presente na solução de conflitos. Mas vamos fazer uma referência ao esporte, né? Nós temos 2 times, os times que entram já sabendo previamente as regras que o jogo determina, e existe a figura ali de um terceiro, que seria o árbitro, para tomar as decisões necessárias para que o jogo flua de forma ordeira, de forma coerente e que o resultado seja adequado. Somente uma analogia para que a gente possa dar prosseguimento aqui no que diz a Lei 9.307 de 96, que instituiu a arbitragem enquanto meio adequado aí de solução de conflitos, né? Ela é uma legislação muito moderna, pujante, que funciona em modelo similar em diversos países e foi acolhida inclusive pelo STF, que decidiu pela sua constitucionalidade. Então, a lei está vigente, é importante, e existem diversas pessoas, empresas que escolhem e preferem, né, utilizar desse método para justamente dar celeridade nas soluções dos conflitos. E diferentemente de outros métodos, a arbitragem trata-se de um método de heterocomposição, onde o terceiro ou os terceiros que estão ali presentes, eles são parciais. As partes estabeleceram que eles decidirão a respeito daquela temática, daquele problema, daquela lide que foi ali estabelecida. Então, não há que se falar, né, simplesmente na ajuda do árbitro na solução pelas próprias partes, mas sim uma posição parcial, direta, a respeito da solução clara daquele conflito. Então, as partes já entram nesse procedimento entendendo que isso vai acontecer e de forma célere, na maioria das vezes. Mas em que tipo de matéria a arbitragem se aplica, né? Seria justamente em todas aquelas em que tratamos dos direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, aqueles que envolvem questões econômicas. Vou dar um exemplo para vocês. A questão envolvendo aluguel, indústria, comércio, dentre outros. Normalmente utilizado por empresas, mas pode ser utilizado, conforme o artigo 1º da lei determina, por pessoas capazes, mas sempre relacionado a direitos patrimoniais disponíveis, que não tem o interesse público envolvido mais diretamente. Então é importante delimitar essa possibilidade e aí avançar para como que se dá essa escolha. Nós temos a figura da cláusula compromissória, que é estabelecida num contrato. As partes
elas decidem antes da elaboração do contrato, antes de haver algum conflito, ou após o conflito ter surgido, elas estabelecem que, em cláusula em clara, no próprio contrato ou em documento apertado, estabelecem que eventuais conflitos serão solucionados pela arbitragem, através de determinada câmara arbitral, que aí é a pessoa jurídica responsável, né, por organizar toda esse procedimento, né? Então, decidido o local onde será realizado, né, as partes vão convencionar o prazo em que vai se dar uma sentença, um laudo arbitral. E se não convencionarem, o árbitro ou os árbitros terão 6 meses. Por que eu digo o árbitro ou os árbitros? Não necessariamente trata-se de apenas um árbitro. Pode-se definir mais de um, mas sempre em número ímpar. Então, normalmente o que vemos ou é um ou são 3, que vão decidir sempre pela maioria, né? Nesse caso, em que existem mais de um árbitro escolhido, né, pelas partes. É muito interessante porque o processo é um pouco mais informal, né, é mais simples o procedimento, na verdade, e aí a gente entende que as próprias partes elas vão decidir as regras do jogo, diferentemente aí da partida de futebol, né, que eu fiz a analogia. Elas decidem previamente. Então, o árbitro vai seguir, basicamente, o que foi estabelecido pelas partes e decidir da forma mais equilibrada, com equidade, né, que é importante nesse procedimento. E sabe o que é mais interessante, pessoal? É observar que a sentença, o laudo arbitral, tem força de sentença judicial. É incrível, né? Como a legislação brasileira é rica e traz tantas possibilidades interessantes. Exatamente quando houver a sentença decidido pelo árbitro, essa sentença ou laudo arbitral terá então a força judicial e converter-se-á a um título executivo que poderá então ser executado. É interessante mesmo porque digamos que seja um procedimento que traz determinado atalho ao processo que seria muito demorado e denotaria diversos custos muito altos e por muitos anos, muitas vezes, né? Então ele simplifica o processo e traz possibilidade de resolução do conflito de uma forma mais ágil, muitas vezes mais barato, muitas vezes mais coerente, né? O que dá a possibilidade daquelas partes envolvidas, né, naquele processo de darem sequência às suas atividades com mais tranquilidade, sabendo do resultado que ali ocorreu, certo? Antes de avançar, é importante pensarmos o seguinte: qualquer divergência ou qualquer necessidade que haja, que surja durante o procedimento e que seja previsto na legislação enquanto necessário da avaliação ou validação ou decisão, na verdade, judicial, deverá ser submetido àquele órgão de origem, né, o que tinha competência originária ali para poder julgar. Então, eventualmente, se houver algum problema, quem decide, ou alguma lacuna, né, que a gente fala, quem decidirá vai ser o órgão judiciário, onde teria ali a competência originária. E avançando nessa questão, nós podemos observar que a arbitragem tornou-se absolutamente relevante, né,
no que diz respeito à celeridade dos processos, mas não só isso. Muitas vezes denota uma confiança muito grande, uma confiabilidade muito grande, porque o árbitro, ele não é simplesmente uma pessoa focada em outra área. Ele não é focado, muitas vezes, em áreas diversas daquele tema que está sendo tratado ali. Ele é focado, ele é especialista naquele assunto. Isso dá mais transparência, dá mais confiabilidade àquele resultado para ambas as partes, né, que convencionaram isso previamente. É muito importante salientar que, apesar de muitas vezes ser mais barato para as partes uma câmara arbitral, por exemplo, do que o processo judicial convencional, tem taxas, tem custas, né? Então não é gratuito, né? Então vai ter ali as taxas que a câmara arbitral vai cobrar e também os honorários do árbitro ou dos árbitros que estiverem envolvidos nesta demanda. Mas uma outra questão que é bacana de se ressaltar como uma vantagem, né, da arbitragem é justamente a ausência de recursos perante a decisão arbitral. Diferentemente do judiciário, que tem diversas possibilidades de recursos que muitas vezes acabam protelando, deixando distante, né, a decisão e não solucionam rapidamente o mérito daquela questão, né, daquela disputa que se configurou ali. Então, é mais uma vantagem, né, que esse método alternativo de solução de conflitos. Então, é mais uma vantagem, né, que esse método adequado de solução de conflitos traz para nós, para as empresas, para as pessoas em geral. Você sabendo dessa introdução, desses dados, convido a procurar, a pesquisar um pouco mais sobre arbitragem. Tem diversos materiais disponíveis e contem conosco para que a gente possa construir juntos. Mais uma vez, repito, conhecimento é uma construção coletiva. E por hoje é isso, meus amigos, minhas amigas. Agora vocês ficarão com a Ana, que vai dar sequência nesse vídeo tão importante, tá bom? Vamos juntos? Contem conosco sempre. Grande abraço. Prosseguindo o tema de meios alternativos de resolução de conflitos, eu vou falar sobre o aspecto psicológico da opção que se faz por esses meios em substituição ao tradicional acesso ao poder judiciário. Bom, quando nós falamos em meios alternativos de resolução de conflitos, é preciso entender duas coisas sobre os conflitos. Quando eles são levados à apreciação para serem decididos, muitas vezes os conflitos se manifestam através de conflitos aparentes. Os conflitos aparentes são os motivos e as causas do estopim que levaram aquelas pessoas relacionadas ao conflito a buscarem uma solução. Então, por exemplo, pode ser a questão de um vizinho que bateu no carro do outro, causando um dano material, e ele quer ser ressarcido por isso, e ele não chega em acordo com o seu vizinho, e por isso eles precisam ir para uma conciliação, para uma mediação, enfim. Quando isso acontece, o que mais se nota nos meios alternativos é que, na verdade, existem os conflitos reais por trás dos conflitos aparentes. Isso porque o conflito aparente é o estopim, muitas vezes, de uma situação que já vinha se prolongando há muito tempo. Então, às vezes, a situação foi um vizinho que bateu no carro do outro, mas que eles não chegam numa solução porque há anos eles têm questões, discussões, brigas, por diversos motivos. E esse, na verdade, encontrar o conflito real é o único meio para chegar numa solução definitiva e eficaz para aquele conflito que está sendo apreciado. Acontece que no Poder Judiciário, esse conflito real, ele não vai ser buscado. Vai ser buscada a solução para o conflito aparente, para o estopim, para a questão que está sendo julgada ali. E essa decisão que simplesmente diz quem está certo, quem está errado e qual é a adequação da lei para esse caso concreto, é uma decisão que não vai mudar um padrão
de conflitos, um padrão conflituante que acontece na vida das pessoas todos os dias. Os conflitos, eles acontecem no trabalho, no trânsito, em questão financeira, na escola, na faculdade, na família é muito comum. Enfim, os conflitos, eles perpassam a vida da sociedade em todos os âmbitos. E eles fazem parte, são comuns. Mas o que precisa se entender é que existem meios alternativos mais eficazes para encontrar uma solução real para aquele conflito, para que ele realmente acabe a partir do momento em que ele se resolver, e que não que ele se prolongue por tantos anos, às vezes, quando as relações são mais íntimas. Bom, quando se fala em conflito real, as pessoas encontram uma dificuldade muito grande para expressar esse conflito real, porque em alguns casos eles estão ligados à vida íntima. Então, nesse exemplo do vizinho, ou conflitos de família, estão ligados à vida íntima das pessoas. E questões de foro íntimo, às vezes as pessoas têm dificuldade em verbalizar e em comunicar. Então, se elas não conseguem comunicar os seus reais interesses, os seus reais descontentamentos, infelicidades, elas não conseguem chegar numa decisão que seja equilibrada, justa, eficaz e que coloque fim ao conflito. Por isso, a parte psicológica dos meios alternativos de resolução de conflitos é muito importante, porque tem muitos aspectos complexos que estão ligados à vida íntima, à vida pessoal, à história das pessoas. No caso das questões familiares, é muito interessante enxergar como as relações pré-existentes, elas afetam os conflitos que muitas vezes são conflitos que vão ao judiciário, né? A relação familiar, ela tem questões pré-existentes muito relacionadas às questões sentimentais e psicológicas. No contexto familiar, muitas coisas se entrelaçam, criando sentimentos ambivalentes. Porque na família estão relacionadas questões de obrigações, deveres, responsabilidades, sentimentos, às vezes bons, às vezes ruins, e conflitos naturais do dia a dia. O importante é entender que esses conflitos, eles são de fato naturais, e eles podem ser resolvidos e eles precisam ser entendidos antes de chegar a uma decisão. A mediação e a conciliação, elas buscam um diálogo efetivo e não um litígio. O litígio, que é uma referência usada para o processo judicial, ele é uma luta, que é o que não acontece na conciliação e mediação e não se pretende que aconteça. Porque na mediação e na conciliação buscam um diálogo efetivo, equilibrado, em que as pessoas realmente encontrem uma solução e não um vencedor ou um perdedor para uma questão. Porque, principalmente no direito de família, os sentimentos muitas vezes se confundem e é preciso preservar a relação da maneira mais saudável possível. Então, um exemplo, às vezes, uma mãe, ela procura o Centro de Conciliação, o Sejusc, porque ela precisa que o pai efetivamente pague a pensão, os alimentos para seu filho, para o filho dos dois. E ele não está pagando. Quando eles vão para uma conciliação ou para uma mediação, o que se pode notar é que o problema da pensão, às vezes, ele é só o estopim da questão e não o problema em si. Às vezes aquela família, ela tem outras questões que estão relacionadas a fatores psicológicos, sentimentais, a problemas prévios, a relações pré-existentes. Isso tudo precisa ser dialogado para chegar numa solução efetiva, primeiro, para que resolva a questão da pensão, que é o que se procura, o que ela está procurando e que realmente é o que precisa ser resolvido com maior urgência, e também para que aquela criança esteja num núcleo familiar saudável e que os conflitos que eventualmente acontecerem ali sejam resolvidos através da conciliação e da mediação e do diálogo. No julgamento, no processo judicial, a questão é muito diferente, porque o que está, o objeto daquela questão é o direito e o fato adequado ao ordenamento jurídico. A vida das pessoas, muitas vezes, passa a ser um fator coadjuvante e não protagonista no processo judicial. Na conciliação e na mediação é o contrário.
As pessoas são as protagonistas e o conflito é o objeto que precisa ser resolvido. Psicologicamente, algumas leituras mostram pra gente que o julgamento ele tem muitos efeitos diretos na vida das pessoas, dos indivíduos, que a gente pode evitar através dos meios alternativos. Por exemplo, no julgamento, a pessoa que dá a decisão, o juiz, ele é visto como um ente superior. Ele diz o que é o certo, o que é o errado, o que é o jurídico, o que não é jurídico, o que é legal, o que é ilegal. A decisão vem dele e não de nós. As partes, elas lutam, elas entram no litígio para representarem seus interesses, para exporem o seu lado naquele conflito, mas quem efetivamente decide é o juiz. E isso é o que a psicologia mostra como um ente superior, uma figura muitas vezes vista como um ente paternal. Os efeitos psicológicos disso são variados, mas muitas pessoas se sentem inferiorizadas nessas questões, porque o processo acaba tomando rumos que às vezes são diversos dos rumos da própria vida daquele indivíduo. No processo judicial, a linguagem usada, os termos jurídicos usados, as teses são muito complexas, exigem muito estudo e nem todas as pessoas conseguem se inserir efetivamente dentro desse do rito processual. Elas acabam ficando de escanteio e a sua vida deixa de protagonizar a questão. E a pessoa acaba sendo excluída de uma questão que, a priori, que até então, seria sobre sua própria vida. Por isso que na conciliação e na mediação, as partes, elas são as protagonistas e elas são verdadeiramente os sujeitos que irão decidir. Não tem um ente superior que vai decidir e dizer você está certo, você está errado. Elas vão mostrar os seus lados, os seus interesses e vão chegar numa resolução que seja justa e equilibrada para as duas. Essa resolução vem delas próprias, mesmo que tenha um terceiro que ajude, que instrua, que dê sugestões, os senhores daquela decisão continuam sendo os próprios conflitantes. Isso é muito importante psicologicamente, porque coloca as duas partes que até então estavam em conflito numa posição de responsabilidade. Responsabilidade pelos rumos que a vida delas e o conflito delas, independente se for um conflito menor, por exemplo, um conflito de trânsito, uma questão financeira, ou um conflito maior, quando é um caso de família. No julgamento, no processo judicial, não há apaziguamento, não se chega à paz. As pessoas muitas vezes saem do processo, às vezes com conflitos mais enraizados ainda do que quando começou aquele processo. O processo, na maioria dos casos, ele se estende por anos, ele é cansativo, não se chega à paz, porque no final alguém sempre vai ter um ganhador e um perdedor. Na cabeça das pessoas, é esse o efeito, de que alguém perdeu e alguém ganhou. Independente se as pessoas concordem ou não com a justiça dessa decisão, é assim que elas se veem. Quando uma sentença diz que alguém tem razão e a outra pessoa não tem razão. Alguém é condenado e a outra não. Nos meios alternativos, isso não acontece. Existe um efetivo apaziguamento quando o conflito é resolvido, porque as pessoas estão em condições de igualdade e elas vão encontrar várias formas, com a ajuda do mediador e do conciliador, para, de forma igual, elas conseguirem expressarem seus interesses, expressarem seus descontentamentos, suas vontades, tudo que as incomoda, elas vão conseguir expressar. E quando elas conseguirem colocar isso, e quando as duas partes conseguirem chegar em uma resolução do conflito, essa resolução, ela não vai ter perdedores e ganhadores. Todos estarão, talvez, abrindo mão de algo para receberem algo, e de qualquer forma, o apaziguamento, ele é muito mais possível, porque é isso que se busca. Não se busca dizer quem está certo e quem está errado, mas sim chegar numa resolução do conflito, num apaziguamento. Nos meios alternativos, as pessoas, elas são induzidas, elas precisam exercitar o autocontrole, o controle de suas emoções negativas,
nos melhores casos, elas conseguem converter essas emoções negativas em sentimentos positivos, ou pelo menos neutralizar essas emoções negativas para que o conflito ele não se repita, que ele não seja uma constante na vida daquelas pessoas. É esse que é o maior interesse no meio alternativo. Como não se buscam ganhadores, não se busca dizer o certo e o errado, e sim encontrar o justo, no caso concreto, na vida daquelas pessoas, no que elas em comunhão entendem como justiça, então essas emoções negativas, elas são muito mais fáceis de se tornarem emoções positivas, de serem controladas, de serem curadas. Psicologicamente, os benefícios dos meios alternativos de resolução de conflitos são inúmeros. Como eu sou da área do direito, eu passei, através de leituras, os principais, que é o que eu já falei com vocês aqui. E na pandemia, a gente viu, né, nesses últimos tempos, que esses meios, eles têm sido ainda mais importantes na resolução de conflitos na sociedade. Porque com a pandemia, com o confinamento, os conflitos familiares, eles aumentaram muito por causa da convivência. Além disso, a crise econômica, a crise financeira, gerou questões conflituosas da parte econômica. Então, às vezes, uma pessoa não consegue pagar o aluguel, outra pessoa não consegue cumprir um contrato, os preços sobem, as pessoas têm mais dificuldades, mais estresses diários. Isso tudo acaba se subvertendo em conflitos constantes na nossa sociedade. Os conflitos, eles estão presentes no nosso dia a dia, em todos os âmbitos da vida das pessoas. E o que se percebe é que os meios alternativos têm ajudado muito. Hoje, a maioria dos meios alternativos, né, da conciliação, a mediação, a arbitragem, a negociação, eles se adaptaram para o ambiente virtual. Então, hoje, você consegue participar de uma mediação, de uma conciliação online, de forma segura, de forma sigilosa, com distanciamento social. Muitas vezes, nessa nova modalidade, você não precisa nem ter contato com a pessoa, contato direto, físico, com a pessoa que está conflitando com você, né? E nem com o conciliador, ou mediador, ou árbitro, enfim. Isso é muito importante, porque o distanciamento foi o ponto mais essencial, né, durante o período de pandemia, mas saber que nós temos acesso, ainda que com distanciamento, ainda que com as modalidades remotas, nós temos acesso à possibilidade de efetivamente chegar a uma conclusão, chegar a uma solução para os conflitos. Isso mostra a importância da conciliação, da mediação, da negociação, porque está ao acesso de todos. O judiciário, principalmente nesse período de pandemia, teve muitas questões problemáticas, como fazer audiência, será que ela pode ser online ou não, enfim. E os meios alternativos, por serem muito mais flexíveis, eles se adaptaram à nova realidade, às novas condições da pandemia. A pandemia, ela trouxe conflitos cada vez mais complexos para a nossa nova realidade e um fluxo inesgotável de procura por soluções judiciais. O distanciamento também, ele influenciou com que as pessoas elas tivessem mais dificuldades em solucionar esses conflitos. Elas não conseguem se comunicar com tanta facilidade que havia antigamente, porque elas precisam manter um distanciamento. Enfim, e essa procura por soluções, ela se mostra também nos meios alternativos de resoluções de conflitos. Por quê? Se o processo judicial ele demora mais, e principalmente no contexto pandêmico, ele encontrou dificuldades para mostrar efetividade, para mostrar celeridade, então acabou que a nova realidade influenciou para que as decisões judiciais demorassem muito tempo para beneficiarem a população. Por outro lado, os meios alternativos, como a conciliação e a mediação, eles são muito mais céleres e efetivos. E além disso, quando se fala em novos conflitos que existem por causa da pandemia, as pessoas que estão nesses conflitos, elas são as melhores para entender por que aquilo aconteceu, como a pandemia influenciou e como se chegar numa resolução efetiva.
Porque as pessoas são o centro daquela questão e elas vão saber melhor do que ninguém o que motivou aquilo, o que causou, o que influenciou e qual é a melhor resolução para o conflito. Por isso, os meios alternativos na pandemia, eles estão sendo muito importantes, porque nesses tempos nós vemos como nós precisamos de respostas rápidas, nós precisamos de soluções rápidas e efetivas. E é possível chegar nessas soluções sem precisar acionar o Poder Judiciário, sem que um juiz decida por nós. As pessoas, os conflitantes, eles podem resolver os seus conflitos através da conciliação e da mediação, da arbitragem, da negociação, enfim, e chegarem a uma solução que seja benéfica não só para eles, mas para toda a sociedade. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, compreendido a importância que os meios alternativos de resolução de conflitos, eles têm para a sociedade, para vocês, hoje e no futuro, sempre, porque é importante que nós procuremos sempre os motivos reais para os nossos conflitos e que a gente resolva eles através do diálogo. A mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é que vale sim a pena procurar um meio alternativo de resolução de conflitos. Principalmente por causa do efeito psicológico que isso tem nas nossas relações interpessoais. Seja uma conciliação, uma mediação, o fato é que esse tipo de meio de resolução vai levar as pessoas envolvidas no conflito a acessarem questões que talvez elas nem lembrem que estejam influenciando esse conflito. Talvez muitas pessoas pensem assim: ah, mas eu tenho uma briga tão grave com essa pessoa, a gente não vai conseguir entrar num consenso, a gente não vai conseguir chegar numa decisão justa para os dois. Mas os resultados da conciliação e da mediação mostram que sim, é possível chegar, porque é um meio que dá a oportunidade das duas pessoas de expressarem seus sentimentos, seus descontentamentos e de ouvirem o outro lado. Isso é muito importante para todas as nossas relações e para a vida em sociedade. Olá a todos, sou Lázaro de Oliveira e para dar continuidade à fala dos meus colegas sobre os meios alternativos ou adequados de resolução de conflitos, nós vamos falar sobre os tipos de meios que existem aqui em Poços de Caldas. Mas antes de falar deles em específico e explicar um pouquinho sobre a função de cada um deles, vamos falar sobre as formas judicial e extrajudicial de resolver conflitos. Para se resolver um conflito, você pode resolvê-lo judicialmente ou extrajudicialmente. Na forma extrajudicial, existem negociações que estão longe do poder judiciário, ou seja, as duas partes, A e B, elas acordam longe do juiz, longe do poder judiciário, enquanto na forma judicial, as partes não conseguem entrar em acordo, não conseguem resolver o conflito fora do poder judiciário. Aí elas têm que entrar em um processo judicial, têm que estarem perante um juiz e deve haver um julgamento, conforme for o caso, desse juiz para sanar esse conflito entre as partes. Em Poços de Caldas, temos diversos órgãos de assistência aos cidadãos. Entre eles, a gente pode citar a Defensoria Pública, o Sejusc, o Centro de Conciliação e Mediação de Conflitos da PUC Minas. A gente vai decorrer sobre esses órgãos ao longo do final desse vídeo. Eles são essenciais, pois eles ajudam tanto na resolução de conflitos, quanto em impedir com que esses conflitos se estendam e se tornem então um processo judicial. E muitos desses órgãos, eles também auxiliam durante a fase do processo, caso as demais medidas não sejam suficientes para sanar o conflito.
Vamos falar primeiramente do Sejusc, né? É um nome até um tanto diferente. Sejusc é uma sigla que significa Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Ou seja, o Sejusc ele está ali para resolver certos conflitos entre partes antes da fase processual ou depois. O Sejusc, que é esse Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, está localizado na área central de Poços de Caldas, na Rua Minas Gerais 598, na Rua Minas Gerais, na esquina com a Rua Pernambuco, em um espaço que foi cedido pela prefeitura, e vocês vão perceber que é uma casa até um tanto antiga. Funciona de segunda a sexta, das 9 às 19 horas, e vocês podem entrar em contato através dos telefones 035 36 97 25 75 ou 035 36 97 25 84. Para vocês conhecerem um pouco da atividade do Sejusc, eu vou citar alguns dados para vocês. No primeiro ano do Sejusc aqui em Poços, foram realizados 425 atendimentos pré-processuais, ou seja, antes de começar um processo no judiciário, sendo que desses 425, 322 resultaram em acordos, ou seja, um quarto foram resolvidos antes de iniciar o processo. Entre 2018 e 2019, os atendimentos chegaram a 581 e foram realizados 468 acordos, ou seja, é uma eficácia muito grande. Ainda entre 2017 e 2018, o Sejusc realizou 1.165 atendimentos processuais, ou seja, quando já existe um processo correndo, sendo que desses, 618 geraram acordos, ou seja, resultaram em soluções, acabaram com aquele processo. E entre 2018 e 2019, foram 977 atendimentos e 496 acordos formalizados. Então, são centenas de atendimentos que são realizados anualmente pelo Sejusc e que dão resultado, ou seja, que solucionam aquele conflito, às vezes antes mesmo de se entrar na fase processual. Então o Sejusc é de grande valia para a população poços-caldense. A gente também tem a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública é uma instituição essencial para o Estado brasileiro, pois ela oferece orientação jurídica e defesa jurídica àquelas pessoas que necessitam, aquelas pessoas que não podem custear advogados, honorários, etc. Então a Defensoria Pública está ali tanto para orientar quanto para representar num processo as pessoas. Então, antes de se iniciar o processo, as pessoas podem consultar juridicamente a Defensoria Pública, assim como durante o processo, se elas estiverem no nível econômico, socioeconômico de necessidade, elas vão ser atendidas gratuitamente, pois a Constituição Federal brasileira ela garante o direito a todos os cidadãos de assistência jurídica integral e gratuita, quando as pessoas comprovarem insuficiência de recursos. E a justiça ela é universal, então aqueles que em tese não teriam recursos para acessá-la não estão desamparados, pois a Defensoria Pública ela está ali para representar as partes que necessitam em todos os graus do processo. A Defensoria Pública ela está localizada na Avenida Santo Antônio, no bairro São Benedito, e ela funciona das 13 às 17 horas, de segunda a sexta, e o telefone dela é 035 3722 7637. Ali vocês vão encontrar uma equipe de profissionais
muito habilitados que vão poder oferecer tanto a orientação pré-processual quanto representá-los caso houver necessidade em um processo. Então, aqui a gente já comentou de 2 órgãos essenciais à justiça, de acesso gratuito, que é o Sejusc e a Defensoria Pública. Mas a gente vai falar agora também de um serviço oferecido pela própria pela instituição na qual estudamos, a própria PUC Minas. A PUC Minas, ela tem um serviço de assistência judiciária chamado SAJ. Esse serviço funciona tanto em Belo Horizonte como nos campus da universidade e também está funcionando aqui em Poços. Aqui em Poços, esse serviço jurídico social já auxilia a população carente da cidade há mais de 10 anos. O agendamento para obtenção desse serviço pode ser feito através do número 035 37 29 92 65, sendo que o SAJ, como a gente o conhece, que é esse serviço jurídico para a população carente de Poços de Caldas, está localizado no prédio 4 do campus aqui da PUC Minas, aqui na cidade, e o campus, por sua vez, se encontra na Avenida Padre Francis Kretskos, número 1661, no Jardim Calvin Club. O SAJ está funcionando de segunda a sexta, das 9 às 13 horas e das 14 às 19 horas. O SAJ tem uma equipe incrível de profissionais, então quando o cliente chegar no SAJ, ele vai ser submetido a uma análise socioeconômica pelos funcionários do setor para se avaliar se ele se enquadra no atendimento que é feito no SAJ para as pessoas que necessitam de um atendimento gratuito, sendo que a renda mensal das pessoas não pode exceder 2 salários mínimos. Depois dessa triagem socioeconômica, o cliente será atendido por uma equipe de alunos supervisionada por um advogado, que é o professor responsável, e receberá as instruções jurídicas relacionadas à sua pretensão. Os alunos, eles estão sempre ali, são sempre do 4º ou do 5º ano, ou seja, são alunos que já têm experiência, já estão cursando o estágio e já estão se preparando para a advocacia, sempre sob a supervisão de um profissional. Inclusive, os coordenadores desse projeto de extensão, Lília de Pierre e Bruno Fraga, fazem um trabalho incrível no projeto. E vocês, caso algum dia tenham que recorrer ao SAJ, poderão encontrá-los lá. Nessa ocasião de comunicação entre os alunos, advogado e o cliente, será avaliada a possibilidade de solução amigável com a outra parte, através de uma mediação feita pelo próprio SAJ, pela própria equipe da PUC Minas. Caso seja inviável a solução amigável, será ajuizada uma ação judicial e o cliente que foi atendido terá toda a representação jurídica necessária durante o processo realizado pela equipe da PUC Minas e também toda a orientação necessária por parte dos professores e estagiários até o final do processo. Então, como vocês podem ver, a PUC ela tem uma espécie de defensoria própria dela. Então, caso as pessoas tenham algum tipo de conflito, elas podem procurar a Defensoria Pública, podem procurar o SAJ,
podem procurar o Sejusc, sendo que a Defensoria Pública e o SAJ vão oferecer para pessoas que necessitam uma assistência gratuita. Existe também, por fim, um outro meio alternativo de resolução de conflitos, que são as câmaras de arbitragem. Contudo, elas não são meios comuns de resolução de conflitos, tanto que sequer existem aqui em Poços câmaras de arbitragem. Elas são instituições privadas, também auxiliares da justiça, que foram criadas em 1996 e que têm por objetivo administrar conflitos que lhe forem submetidos através da apresentação desse conflito perante um árbitro escolhido pelas partes, que vai solucionar a questão, como se fosse o juiz. Contudo, esse método, por se tratar de uma instituição privada, ele é muito caro e, portanto, apenas empresas costumam utilizá-lo. As câmaras de arbitragem também podem ser utilizadas por pessoas físicas. Contudo, não é usual, pois devido ao alto custo e ao nível de especialidade das câmaras, que exigem profissionais capacitados, especialistas em determinadas áreas, elas são utilizadas mais por empresas, principalmente de grande porte, que procuram as câmaras de arbitragem por ser um método mais rápido de solução de conflitos. Contudo, o que a gente pode ver aqui é que, apesar da falta das câmaras de arbitragem, nós não estamos em falta de serviços gratuitos de assistência jurisdicional para a população. Então, não só jurisdicional, mas nas fases pré-processuais. Então, tanto a Defensoria Pública, quanto o Sejusc, quanto o SAJ da PUC Minas estão ali para oferecer o melhor atendimento para a população poços-caldense, e vocês podem, caso for necessário, se dirigir a esses serviços, que com certeza vão ser atendidos de forma eficaz e competente. Agora agradeço a todos pela atenção, a todos por terem acompanhado esse vídeo até aqui, e me despeço. Até a próxima, pessoal.